A chegada de novos investimentos na Paraíba, o Polo Cabo Branco, os novos resorts, a Paraíba batendo recorde na geração de empregos, sendo um dos estados mais desejados para investidores no Brasil. A conversa do nosso podcast dessa semana é com o diretor-presidente da Sinep, Rômulo Polari Filho. O nosso podcast já está no ar. Doutor Rômulo, obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer recebê-lo aqui para a gente bater esse papo, conversar um pouquinho sobre o seu trabalho à frente da Sinep. Muito obrigado, viu, pela presença. Eu que agradeço, Vitor, todo o Sistema Correio e parabéns aí por esse moderno projeto, né, que é esse o podcast aí, Poder em Debate. Tá? Falar um pouquinho sobre a chegada dos investimentos do Polo Cabo Branco, eu acho que está aí no radar da companhia como sendo o grande marco da gestão, indiscutivelmente, com a atração de grandes empreendedores aqui para Paraíba. Eu queria que o senhor falasse, nos desse um balanço, quantos leitos, quantos empreendimentos, uma avaliação que o senhor faz desse bom momento lá no Polo Cabo Branco. Hoje a gente pode dizer que o Polo já é uma realidade, né? O governador costuma dizer que no início a gente caminhava aí com um sonho debaixo do braço e maqueta eletrônica, né? Hoje quem quiser visitar já pode ir lá conhecer. A gente já assinamos há 15 dias o nosso 10º empreendimento, né? O projeto lá para o Polo Turístico Cabo Branco. Ao todo hoje a gente já tem 14 mil leitos contratados, né? Boa parte já com obras iniciadas, e a nossa expectativa é que até outubro estejam todos iniciados. Já foi uma reunião que a gente fez com todos eles, então outubro todas as obras iniciadas. São 14 mil leitos, né, Vitor? E isso é bem importante, se você levar em consideração que hoje a Grande João Pessoa tem isso, né? Então 13, 14 mil hoje. E hoje a gente tem 13, 14 mil de um leito que a gente chama de hotel executivo, né? Que são aqueles hotéis que estão ali na orla de Cabo Branco. Então, do ponto de vista de competitividade para o turismo dentre os estados e capitais do Nordeste, a gente estava um pouco atrás, porque geralmente esse turista que vem de fora para o Nordeste, sobretudo na época do verão, ele quer esses grandes equipamentos, esses resorts também, né? Praia, mas está ali com aquela estrutura. E esses grandes eventos também que vêm para o centro de convenções também, muitas vezes eles desejam ter um equipamento de... Então, na verdade, o Polo ele vem suprir uma lacuna que existe na nossa oferta turística, né, do que diz respeito a equipamentos. Né? Agora, doutor Rômulo, é outro perfil, né? A gente tem hoje o leito executivo, como o senhor disse, a gente tem também milhares de unidades Airbnb, que não entra nessa conta ainda, mas qual é o perfil desse turista que vai chegar aqui em João Pessoa e como ele vai chegar em João Pessoa se a gente tem o aeroporto ainda devendo, né? A gente não tem uma boa malha aérea para que esse turista desse perfil, o senhor vai explicar qual é o perfil desse turista. A gente tem alguns dados objetivos. Então, hoje, qual é o perfil desse turista? É um turista que 61% dele tem uma renda de no máximo 5 salários mínimos e que deixa na nossa cidade algo em torno de R$160 por dia. Então, isso matematicamente a gente já sabe qual é isso. Anualmente a FEComércio divulga essa pesquisa. Isso é muito ou é pouco? Isso é pouco que se deixa. Esse perfil é um poder aquisitivo de médio a médio-baixo, né? Enquanto cidades vizinhas aqui, isso já é o triplo disso. Então a gente tem aqui Natal, a gente tem aqui Porto de Galinhas. Em Porto de Galinhas, esse ticket que ele deixa na economia da cidade já é em torno de R$450. E no Polo a expectativa é que a gente chegue nesse patamar. Exatamente, porque assim, como vem por natureza os equipamentos, o complexo e os próprios valores das diárias desses resorts, né, ele vem para encaixar num canto que a gente não tinha. Então, naturalmente, vai vir uma pessoa de poder aquisitivo maior. Certo. Então, digamos que você está falando numa diária aí de R$12 mil, enquanto nossa diária média aqui é de R$500, naqueles hotéis da praia. Então, você já está vendo que quem vem, esse daqui continua vindo e vai vir esse outro agora. A gente vai agregar valor. Agregar valor, trazendo um turista que tem um maior poder aquisitivo, né? Então, isso é bom porque imagine que cada turista que gasta R$450
um maior poder aquisitivo equivale por 3 do outro. Então, se você do pudesse executivo, do executivo, né? Então você impacta menos na cidade no que diz respeito à mobilidade, mas deixa mais na economia. Por isso que a gente tem que atuar nessa parte. Pelo complexo ser uma área muito grande, muito generosa, os hotéis são muito grandes. Então, esse turista desse perfil, ele vai se deslocar do aeroporto para o resort e a tendência é que ele passe o dia vivendo o resort. Vai ter impacto na mobilidade de uma pessoa, porque tem muita gente dizendo assim, tá vindo muita gente, com o polo a cidade vai travar, a cidade não está pronta. Já tem um estudo nesse sentido? É interessante trazer esse debate, porque a gente visitou muitos projetos no Brasil, né? Então eu vou dar 2 exemplos, só que são exemplos que muitas pessoas conhecem. Gramado, né? Então Gramado é uma cidade de 40 mil habitantes, acho que menos da metade de Patos. Então ela recebeu, o ano passado, 8 milhões de pessoas. 8 milhões. E Olímpia, lá em São Paulo, outro case de sucesso turístico também, é uma cidade de 55 mil habitantes e que recebeu 4 milhões de turistas. João Pessoa tem 1 milhão, a grande João Pessoa, 1 milhão de habitantes e recebeu 1,5 milhão de turistas no passado. Então, eu costumo dizer que é o contrário. Assim, a gente não há justificativa para a gente só receber 1,5 milhão. Então, Salvador são 9 milhões. Então, assim, onde você olhar, assim, a gente vê que... Por que é que eu estou dizendo esses números? Porque não é necessariamente como as pessoas pensam que vai ser. Perfeito. Por exemplo, se a gente está dizendo que vai aumentar 1 milhão a mais de turistas, vamos para 2,5 milhões, continua ainda um valor... Quem já foi a Gramado, já viu bastante turista, mas você não vê, não é como a gente está pensando. Mas mesmo assim, eu estou falando de uma cidade de 40 mil habitantes. Perfeito, cidade muito pequena. Muito pequena. Muito pequena mesmo. Então, a gente tem aeroporto, a gente tem uma estrutura de mobilidade, estão sendo executadas muitas obras do governo do estado de mobilidades, viadutos que vão cirurgicamente conectar, a exemplo daquele que a gente viu nas 3 ruas de Mangabeira, dos bancários, que acabou com aquele engarrafamento, tem o outro que vem do altiplano, tem o outro do bairro das indústrias, então tem várias obras sendo pensadas de macromobilidade, a própria grande obra que vai ter dos corredores exclusivos, que vão tirar muito veículo, do sistema viário. Eu tive ontem na Orla Sul, que fica próximo lá do complexo, Sim. Que é uma pista duplicada, que mudou completamente a realidade ali da região, Praia do Sol, Barra Sol, de Gramame, né? E aí a gente tem que pensar como a economia vai mudar, né? Vai ter... Agora é aquela história, João Pessoa vai sair de um momento econômico para outro. A gente está dando salto de desenvolvimento. O salto de desenvolvimento, ele traz alguns malefícios, não tenha dúvida disso. Mas são muito mais benefícios do que malefícios. Eu costumo dizer para quem vai ser ruim. Eu acho que talvez seja ruim para mim o que vai acontecer. Porque eu sou concursado do Poder Judiciário Federal, tenho um salário bom, mas o custo de vida aumenta um pouco. Para mim isso vai ser ruim. Mas para quem mora nos bairros populares, que está desempregado, ele não compra imóvel na praia onde eu compro, onde outras pessoas compram. Então, é muito emprego. A gente está falando de mais de 20 mil empregos, empregos qualificados, empregos associados à cadeia do turismo. Então, isso vai movimentar muito a economia. A gente tem números aqui que pode chegar a 1 bilhão por ano, 1 bilhão por ano injetado na economia, juntando tudo que o polo pode gerar, né? Do ponto de vista de mobilidade, assim, a gente tem que entender que, por exemplo, esse aumento de turistas, muitos vão usar mais os Ubers que já tem aqui, por exemplo. Táxi, então, Uber, assim, ele né? não vai comprar um carro para vir para cá e poucos vão alugar sim, mas geralmente as pessoas hoje andam de Uber. Então, o Uber que tem hoje, que ele está boa parte do tempo dele, digamos ali, ocioso, né? Ele vai ser utilizado, né? No nosso aeroporto, assim... O aeroporto é um problema, porque muita gente reclama que a passagem está mais cara do que o Recife, a gente tem uma quantidade menor de voos, é verdade, o aeroporto é menor. Como é que esses empresários, quando vêm conversar com o senhor, ele faz um estudo de mercado, ele vê a oportunidade, confirma a segurança jurídica que o polo tem, isso é fato, porque o empresário ele faz um amplo estudo sobre onde ele vai colocar o recurso dele. Como é que a gente vai resolver essa questão de logística de voos, por exemplo? O primeiro, assim, que a gente tem que desmistificar um pouco isso, assim. Eu no começo, quando o governador me passou essa missão em janeiro de 2019, quando eu ia conversar aqui na Paraíba com as pessoas sobre o projeto do Polo, eu desanimava completamente. Quando eu saía daqui e comecei a estudar outros projetos, aí eu fui me animando. Tanto com investidores, que via a nossa potencialidade, como com os cenários que tinha em outra cidade. Essa cidade que eu te falei lá, o próprio Gramado, não tem aeroporto.
Você tem que descer lá em Porto Alegre, pegar 2 horas de carro subindo serra. Então, assim, a gente começou a repetir um discurso aqui que não era esse o problema de não ter turista aqui. Certo. Né? De não ter esses investimentos aqui. Não é a malha aérea, não é necessariamente a malha aérea. E sobre a malha aérea, assim, a partir da demanda é uma relação econômica direta, oferta e demanda. Você acha que o nosso aeroporto hoje ele tem uma capacidade instalada de receber 2 milhões de passageiros ano. Ano passado foi 1.600.000. Então, por si só, já foi uma concessão para uma empresa privada espanhola. Ela já conhece o projeto do Polo. A gente faz reuniões periódicas, atualizando as coisas. No contrato de concessão da AENA, ela tem que levar o aeroporto nosso até uma capacidade de 6 milhões durante todo o contrato. Mas será a maior felicidade dela precisar investir para antecipar esse prazo de 6 milhões, porque vão existir mais turistas, ou mais passageiros, e assim, a iniciativa privada ela vive do retorno econômico. Então, a partir do polo... Agora, se eu estou numa cidade que eu estou dizendo que eu tenho 1,5 milhão de turistas, e estou dizendo que tem potencial de aumentar mais 1, mais 2, mais 3, não sei... Isso, economicamente, as companhias aéreas vão buscar isso. Você pontuou muito bem. Eu costumo dizer, imagina o Grupo Tauá, um cara que decidiu investir 650 milhões de reais aqui no nosso estado. Tauá são quantos leitos? Ao todo serão mais de 5 mil leitos. 5 mil leitos. Só para o nosso telenauta ter uma noção, 5 mil leitos é mais ou menos a quantidade de leitos de Campina Grande? Mais. É mais? Mais. Se for comparar só de hotel, mais do que Campina Grande. Então quer dizer que um empreendimento do Polo vai ter toda a quantidade de leitos que hoje tem instalada em Campina Grande. Isso, exatamente isso. É uma revolução. É uma revolução. Por isso eu acho que as pessoas ainda não têm a dimensão do que será o nosso estado depois do polo turístico. Então, esse empresário que está investindo 650 milhões, ele precisa ocupar esses 5 mil leitos. Sim. Ele vai promover o estado da Paraíba mais do que a PBTU, naturalmente, ele precisa promover. Então a Paraíba, na verdade, terá grandes parceiros de promoção do nosso destino. Aí dá para pensar em fretamento de voos, por exemplo. Eu acho que esse é um movimento natural. Por isso que eu digo, eu sou super tranquilo. Eu acho que é um movimento que vai ser natural. Eles vão começar a criar voos charters específicos, juntando todos, né? A gente está falando de 14 mil leitos, né? Então eles vão precisar aí de 900 mil pessoas por ano, 1 milhão de pessoas para ocupar esses leitos. Só aí, vamos arredondar. 1 milhão de pessoas eles precisam para ter uma taxa de 70% de ocupação. O próprio investidor vai divulgar o destino. Então, e como é um turista de maior poder aquisitivo, vai começar a vir um turista internacional. Agora, é importante destacar, assim, que é uma coisa que a gente fiscalizou e decidiu, planejou muito, é que equipamentos são esses para a gente trazer. Então, o mix, a gente falou muito dos hotéis, mas ali a gente tem um parque aquático, um dos maiores parques aquáticos que vai ter aqui. A gente tem o parque temático seco, com montanha-russa, roda gigante, aquela coisa toda, digamos, colocar entre aspas, a nossa Beto Carreiro. E agora um parque dos dinossauros. Esse parque temático, o seco, das montanhas russas, é do grupo do Gramado Parques, é esse? É um grupo que a controladora é do Wish, Gramado Parque e WAM. Então são grandes players nacionais, né? No Goiás, quem conhece Caldas Novas, aqueles parques aquáticos todos que são lá são do grupo WAM, Gramado e Canela, Gramado Parque, enfim, essa roda gigante que vai vir provavelmente vai ser do próprio Gramado Parque. Então, assim, a gente vai ter, e o diferencial, tudo num canto só, sem levar em consideração, considerando o centro de convenções, né? A gente costuma esquecer. Olha o mix que tem ali. A gente tem um centro de convenções para turismo de eventos e negócios, que esse turista, ele deixa em torno de R$800 por dia na cidade, o de negócio e eventos, então já é um ticket até maior. A gente tem os maiores equipamentos do Brasil hoje, aquele centro de convenções. A gente tem esses 3 parques aquáticos. Aquela cidade que eu te falei de São Paulo, Olímpia, que recebeu 4 milhões, mas em um parque aquático, só no parque aquático foi 2,5 milhões de pessoas. O Beto Carreiro recebeu 2,5 milhões de pessoas. O Beach Park, 1 milhão de pessoas. Então, assim, esses parques temáticos, ele tem um potencial de atrair. E que perfil? Aí veja, é um parque do dinossauro, é montanha-russa, é roda gigante, é um parque aquático. Então, a gente, a partir dessa definição desse mix, a gente definiu qual é o turista que a gente está querendo. Turismo familiar. Familiar.
Então, assim, isso foi uma preocupação que a gente teve. Então, a definição dessas tipologias desses equipamentos, elas são definidas em editais. Então, a gente coloca lá o que a gente quer, né? Então, esse do Parque Dinossauro agora, a gente colocou um que tinha que vincular, inclusive, com a nossa história aqui da Paraíba. Então, por isso que ele conectou com o Parque Dinossauro de Souza, a Pedra do Ingá, a Cidade da Astronomia e o Radiotelescópio Bingo, lá na região de Aguiar. Então, tudo isso que a gente foi planejado. E estamos aí prospectando outros equipamentos para compor esse mix. E é um diferencial que não tem hoje no Brasil. Tudo num canto só. Detalhe, eu queria saber do senhor, já são 10 lotes, ainda tem espaço para o investidor que a Cinep está prospectando, e são quantos lotes ao todo? E se já tem um cronograma aí de entregas para a gente já começar a pensar na utilização desses equipamentos? Sobre a entrega, assim, a gente já quer fazer aí, quem sabe, um Réveillon lá no Boulevard, que é a obra que é pública. O Parque Aquático, a primeira etapa dele já entra em operação agora, nesse verão, né, final de janeiro, em janeiro de 26, né? O Tauá, ele já fica pronto em abril de 26. Aí o Ocean, que já está bem avançado também, já no segundo semestre de 26, acho que final do ano, dezembro de 26. E a partir daí não para mais. Porque agora já está saindo o licenciamento de mais 2 empreendimentos, que quando assina a gente tem alguns meses que é licenciamento ambiental, que é muito rigoroso, a gente segue tudo à risca, né? A parte é alvará de construção, desenvolvimento de projeto, então isso costuma levar aí uns 4 meses a 6 meses. Então tem mais 2 licenças saindo, ou seja, mais 2 empreendimentos já vão iniciar suas obras, acho que já em agosto e setembro. E a ideia é que em outubro todos estejam com obras iniciadas. Certo. Né? Então, os 10. Os 10. E aí, a partir E o Parque Dinossauros talvez entregue até já no primeiro semestre de 26 ou segundo semestre de 26. Possível? Porque é uma obra um pouco mais simples. É, né? Modular, né? E é trilhas com dinossauros, esses equipamentos vêm de navio, enfim. Perfeito. Então, tem essa cronologia. E a partir de 27, 26, 27, 28, 29, agora não para mais de ter entregue. Então, assim, em 3 anos... a gente vai estar com aquilo ali praticamente todo resolvido. A sua perspectiva, os próximos 3, 4 anos, 100%. Anos. Ainda tem lotes que a Cinep está prospectando? A gente tem já mais 3 lotes que a gente está prospectando com foco principal em mais parques, né, turísticos, a gente chama esses equipamentos turísticos, parques temáticos, a gente está estudando esses temas. E temos mais, acho que 2 hotéis. Então são mais 5 lotes. Mais 5 equipamentos aí para a gente trazer para o Polo Turístico Cabo Branco. Então, a gente tem visto a Paraíba batendo recorde na geração de empregos também. Isso está associado a esse bom momento, à construção civil, à chegada desses equipamentos? Porque se você for fazer uma visita lá na região do Tauá, por exemplo, é um grande canteiro de obras, né? Só para você ter um exemplo, o Tauá hoje está com 1.400 empregados na obra. 1.400. Então, assim, é uma mini cidade já na construção. Então, isso é muito emprego que vai ser gerado aqui. E, assim, esse é um grande projeto que o Estado está vivendo. Esse bom momento que o Estado está vivendo foi uma condição sine qua non para facilitar essa atração de investimentos, né? Por que esses investidores agora decidiram vir para a Paraíba, né? Então, essa é uma discussão importante da gente ter. E essa perspectiva é muito positiva, né? Eu costumo dizer que a Paraíba ela está num bom momento, né, vivendo o seu melhor momento, mas para mim ainda não é o melhor momento. E digo por quê, né? Pelos investimentos que estão sendo feitos. Então, quando a gente está com a obra da Ponte do Futuro, com o Arco Metropolitano, com o Polo Turístico Cabo Branco, toda essa melhoria do sistema de serviços de saúde, os hospitais que estão sendo criados, agora vai lançar o Hospital da Mulher, o Hospital do Sertão. Então, são investimentos que vão melhorar a competitividade, um Porto Seco aí que a gente está prospectando também. Centro de Convenções de Campina está nessa lista. Centro de Convenções de Campina Grande. E esse Porto Seco? Adiante aí pra gente, onde ele poderia funcionar? O Porto Seco, a ideia da gente, assim, como ele é um equipamento de logística, né, que melhora muito a competitividade do Estado, a ideia é que ele fique no eixo entre o Arco Metropolitano. Vamos pensar numa empresa que vai cruzar a 101 e 230 pelo Porto de Cabedelo. Sai do Porto de Cabedelo, atravessa a Ponte do Futuro, conecta com a 101, chega no Hospital Metropolitano, sobe ao chegar na sentido interior, na BR-230, entra no Arco Metropolitano e sai na 101 ali perto do Conde já para conectar. Indo para o Recife. Então qualquer canto nesse eixo que eu falei, nesse trecho de rodovia, é uma posição estratégica para esse Porto Seco funcionar, porque ele vai ser o motor propulsor para o desenvolvimento do Porto de Cabedelo.
O Porto de Cabedelo ainda é um porto muito pequeno. E a gente tem visto o swap bombando, batendo recordes, e vez por outra, alguém em Pernambuco diz, opa, precisamos de um novo porto, vai ter um novo porto em Pernambuco. E aí olham logo para a gente aqui, né? Ponta de Pedra, a divisa da Paraíba com Pernambuco. O governo está no planejamento da Sinep a construção de um novo porto, um porto com um calado maior, com um retroporto maior. A gente sabe que Cabedelo está ali naquela espécie de península, você não tem um grande retroporto, não tem área. Está no planejamento da Sinep algo nesse sentido? O Porto de Cabedelo, ele assim, Ricardo vem fazendo um excepcional trabalho lá de melhoria das condições de infraestrutura, e a área do retroporto de Cabedelo ela é um pouquinho deslocada. Acho que talvez por isso que as pessoas não consigam visualizar, né? Então ali nas imediações da entrada de Jacarapé, um pouco mais afastado, onde está funcionando hoje o Truck Center. Não sei se você conhece, pronto, sim. Aquela região, e é bem onde a ponte vai cruzar. Não? Então tem uma área ali que tem destinada a uma série de equipamentos, como o Truck Center, que estão concentrando todos os caminhões que vão para Porto Cabedelo. Mas uma coisa que eu quero que todo mundo coloque no radar e dê uma olhada no mapa e tenha essa curiosidade, do outro lado de Cabedelo. E aí é uma das principais razões também para a Ponte do Futuro. Se você olhar, Cabedelo não tem mais espaço no território, né? Você olha que é aquela faixa de continente já totalmente ocupada. Isso. Mas essa ponte vai levar para um canto que é exatamente o contrário. Então, além da questão da mobilidade, logística, né, e competitividade, desenvolvimento territorial, perfeito, econômico e turístico. Assim, a gente não tem noção do que vai acontecer nas próximas décadas do outro lado. E veja o tamanho proporcional que é o tamanho de Cabedelo. E vamos estar a 5 minutos de Cabedelo, só atravessar a ponte. E ali é município de Lucena? Tem Lucena, Santa Rita. O complexo ele atravessa e cai em Santa Rita, né? Mas vai ter um braço à direita com outra ponte que leva para Lucena. Então, assim, desenvolvimento turístico na região de Lucena, desenvolvimento territorial. Eu falo territorial mesmo, ou seja, tem uma área, sei lá, podemos dizer, equivalente a 10 vezes ou 20 vezes o tamanho da área de Cabedelo do outro lado da ponte. Totalmente inexplorada, assim. Dá para construir outra cidade, né? Para construir muitas outras cidades ali do lado. Então, tem um desenvolvimento territorial que vai acontecer ali do outro lado, muito importante, com equipamentos turísticos, imobiliários, né? Então, assim, ali, como a gente costuma dizer na área de engenharia urbana, ali é um novo vetor de crescimento das cidades. Conversa é muito boa, o nosso podcast tem 20 minutos, mas eu só queria rapidamente falar sobre o Centro de Convenções de Campina Grande. Esse olhar da interiorização do desenvolvimento econômico também está no radar da Sinep. O Centro de Convenções de Campina foi entregue uma primeira etapa, a segunda etapa já está programada também. Já está programada e a primeira etapa já está agora uma sequência de eventos importantes. Só um parênteses nessa questão de interiorização e polo, que eu vejo muita crítica dizendo que o polo em João Pessoa, até com o Parque do Dinossauro, que era para ter sido em Sousa. Assim, esses grandes equipamentos eles precisam de um fluxo muito importante para viabilizar, né? Tanto que hoje é que eles enxergam a Paraíba num momento tão bom que viabiliza. Perfeito. Né? 1 milhão de pessoas, para a gente estar dizendo, num equipamento desse. Mas a gente tem que ter em mente que a gente vai trazer 2 milhões de pessoas para ali agora e, naturalmente, a gente vai ter esse fluxo de parte desses turistas para o interior. Então, como é que o cara vai entrar num Parque do Dinossauro aqui em João Pessoa, que alguém vai contar a ele a história que tem lá em Sousa e ele não vai querer conhecer as pegadas verdadeiras? Com né? certeza. E com um complexo, né? É tudo planejado. Então, primeiro atrai para cá muita gente, a partir daqui vai para lá. E o que é que ele vai ver lá? Aí ele tem que ver lá Sousa, o Dinossauro, que está tendo investimentos do governo lá no próprio Parque dos Dinossauros. Vai ter o radiotelescópio Bingo, muito próximo também, uma cidade da astronomia. Aprovamos ontem no Conselho de Faim também o Museu da Transposição de São Francisco, dos achados arqueológicos na Transposição de São Francisco em Cajazeiras. Então, assim, há um conjunto de atrativos turísticos que estão sendo investidos, que vão viabilizar uma rota a partir dali do sertão, desse turista que está vindo para cá, que a gente chama, uma variável que você comentou aqui, tempo de permanência. O nosso objetivo é que a gente mantenha esse turista o máximo de tempo possível aqui no nosso estado, né? Então, por isso que essa questão da interiorização é extremamente natural. E Campina Grande não tem nem o que dizer, né? Campina Grande é uma potência, já é turística, e com o polo eu acho que vai ser de pronto a mais beneficiada pela proximidade, estrada duplicada. A infraestrutura que já possui, né? Já possui. Esse centro de convenções agora é um equipamento
de alto padrão, então assim, não deixa a desejar a ninguém. O senhor me fez refletir sobre aquele deslocamento. Muita gente vai a Gramado, desce em Porto Alegre, 2h30 de estrada até chegar em Gramado. A gente está falando de Campina a 120 quilômetros, pista duplicada, confortável, a 1h20 de João Pessoa. Campina vai ser beneficiada diretamente com o polo, isso é indiscutível. Não tem dúvida. E com o maior São João do mundo, né? Claro. Então imagina a quantidade de gente que vai vir para conhecer isso. Dr. Rômulo, foi muito bom conversar com o senhor. Seja sempre bem-vindo aqui ao nosso podcast Poder em Debate, uma conversa que eu acho que ela eleva o nível das discussões na Paraíba. Muitas vezes a gente fica preso muito ali na política, no partido, na chapa que vai ser montada, mas pensar em desenvolvimento regional estratégico dessa forma, com esse grau de maturidade que a Sinep adquiriu, e é importante destacar, porque isso são ciclos, né? É uma construção. O senhor está dando uma grande contribuição, receba os nossos parabéns por tamanha dedicação na Sinep. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço a confiança e, como eu disse, como profissional, e ainda bem que você não fez nenhuma pergunta de política, viu? Porque eu não entendo absolutamente nada disso. Mas como profissional, assim, eu disse ao governador já no último evento e agradeci pelo grande presente que ele me deu de poder estar participando desse projeto do Polo Turístico Cabo Branco junto com todo o nosso time lá da Sinep. Já aproveito aqui para dar os parabéns a todo o time, assim, que eu sou cercado dos melhores que tem em cada um das suas áreas, por isso que esses resultados estão acontecendo. E o senhor já entrou para a história com todo esse time da Sinep, imagina o trabalho para fazer a prospecção, o diálogo com os investidores, uma disputa internacional, a gente vai ter resort internacional lá, né? Não deu tempo de falar, mas enfim, parabéns e muito sucesso para o senhor. Você que acompanhou o nosso podcast, compartilha para os seus amigos esse link, coloca no seu Instagram, manda para alguém que você conhece, que gosta da Paraíba, que não mora aqui na Paraíba, mas que quer saber os motivos desse bom momento que o Estado está vivendo. Compartilha, manda para todo mundo e a gente se encontra no próximo episódio do podcast Poder em Debate. Até a próxima.